Esse é o nosso PurinaCast, o projeto que faz parte do programa de extensão, explicando o sistema purinérgico para a comunidade da Universidade Federal da Fronteira Sul, que relaciona o sistema purinérgico a diferentes temáticas, com o intuito de compartilhar o conhecimento de maneira aplicada e descomplicada. Hoje eu estou com a professora doutora Natiele Bianchini Bottari, falei certo o nome? Sim. É professora universitário da Universidade Franciscana, ministrando aula no curso de Biomedicina, Farmácia, Medicina e Nutrição. Bom filho a casa torna, né? Tá dando aula. É verdade, retornei depois de mais de 10 anos aí nessa carreira acadêmica, voltei para a minha instituição de origem. Me sinto muito feliz e honrada por ter sido convidada para dar aula nessa instituição. Show de bola, show de bola. Gostei. E a Natiele, professora doutora Natiele, escreveu um capítulo num livro Sinalização Purinérgica, Implicações Fisiopatológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul, com o capítulo Sinalização Purinérgica no contexto da fisiopatologia da toxoplasmose. Como chegou esse seu entusiasmo nessa área? O que poderia falar para a gente sobre isso? Então, quando eu terminei a minha faculdade de biomedicina, eu fui convidada pelo professor Alexandre Schaefer para ingressar no mestrado na UFSM. E o professor Alexandre já trabalhava com parasitoses. Então, na época, eu fiquei até um pouco com medo, digamos assim, de trabalhar com parasitologia, porque a gente sabe que parasitologia são doenças negligenciadas no nosso país, né? A gente for ver, está entre a quinta doença mais negligenciada no mundo, e no nosso país não poderia ser diferente, digamos assim. E o professor Alexandre, então, me deu essa oportunidade de trabalhar com toxoplasmose. No mestrado, eu estudei os efeitos do toxoplasma de maneira geral no organismo, utilizando animais de laboratório como modelo experimental, então camundongos. E a gente observou que os efeitos do tóxico eram muito pronunciados a nível de sistema nervoso central. Então, eu, durante o doutorado, resolvi focar só a nível de sistema nervoso central, e a gente teve descobertas, assim, incríveis, algumas questões também relacionadas à terapia. Hoje em dia não existe nenhum tratamento para toxoplasmose, isso eu acho que é importante deixar aqui registrado, né? O que se tem disponível comercialmente são fármacos antibacterianos, né, que não se aplicariam, no caso, a parasitas, sendo o principal e mais utilizado a sulfadiazina e o trimetoprim. Então, no mestrado, eu já pesquisava um pouquinho a respeito de uma nova terapêutica e nós começamos a estudar a molécula de resveratrol como um alvo terapêutico para o tratamento da toxoplasmose. Vimos efeitos bem interessantes a nível do sistema nervoso central e no doutorado eu foquei só a nível cerebral. Então, durante os 3 anos de doutorado, eu estudei como o Toxoplasma gondii, o parasita, poderia afetar a neurogênese, que é um processo de formação de neurônios que ocorre no nosso cérebro. Até há pouco tempo atrás, a gente acreditava que a neurogênese ela era limitada, né? Ela acontecia apenas até determinada idade e com o passar do envelhecimento ela não aconteceria mais. Mas os estudos vêm demonstrando que não, que a todo momento a gente faz novas sinapses, nova plasticidade. E a nossa ideia, a nossa hipótese do estudo foi como que um parasita que alcança o sistema nervoso central, que ultrapassa então a barreira hematoencefálica, poderia afetar esse processo de formação de neurônios. E então nós verificamos que sim, que ele diminui a neurogênese, né? E que está diretamente então relacionado a diversos transtornos comportamentais. Pacientes que têm toxoplasmose são pacientes que desenvolvem ansiedade, desenvolvem bipolaridade, desenvolvem esquizofrenia. E os nossos estudos eles vieram de acordo com alguns que já haviam sido publicados. Então, existem alguns estudos demonstrando aí pacientes que cometeram suicídio e que foi utilizado o cérebro desses pacientes no pós-mortem e verificaram a presença do toxoplasma.
E isso é bem interessante, assim, contar nesse podcast para vocês, porque quando um animal experimentalmente é infectado por tóxico, quando nós, cientistas, infectamos, eles demonstram essa ansiedade. Então, a gente coloca o animal, por exemplo, num ambiente de cruz, numa cruz, é uma plataforma alta, o animal ele tende a se suicidar, ele tende a se jogar dessa plataforma. Então, algo que também aconteceria nesses pacientes que cometeram suicídio pós-morte. É como se o parasita estimulasse a pessoa a cometer suicídio. Né? Quando a gente coloca os nossos animais explorarem objetos antigos e objetos novos dentro de uma plataforma de exploração de objetos, que a gente chama, que é para avaliar um teste de memória, os animais, eles perdem a capacidade de lembrar o objeto que eles já haviam explorado. Então, eles exploram de forma simultânea e igual ambos os objetos. Então, essas questões a gente viu durante o processo de estudo de neurogênese, e aí tentamos tratar os animais usando essa molécula de resveratrol, tivemos efeitos bem pronunciáveis, surpreendentes, demonstrando que o resveratrol é uma das únicas opções futuras, quem sabe, terapêuticas que a gente tem para o tratamento da toxoplasmose. Então, eu fui convidada para a professora Andréia a escrever um capítulo sobre o envolvimento da sinalização purinérgica no contexto da toxoplasmose. A sinalização purinérgica foi também objeto de estudo do meu mestrado e do meu doutorado. É a minha linha atualmente de pesquisa, junto com a professora Maria Rosa, a professora Vera Morte, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E no nosso laboratório a gente estuda outras fisiopatologias, como diabetes, hipertensão, doenças renais, cânceres e tudo mais, que estão abordados nesse livro também. Então, essa é um pouquinho da minha história a respeito da toxoplasmose. E já deu para dar um gostinho assim e aprender algumas coisas assim, a relação dela, por exemplo, com doenças psiquiátricas, né? Esquizofrenia, eu achei muito interessante. E eu que eu já sou IC de neurociências, já fui na minha outra faculdade, eu fiz psicologia. Eu acho que eu vou dar uma lida sobre isso agora. Agora eu fiquei interessado. Tem bastante essa relação, né? Novidades trazendo aí de autismo, esquizofrenia, ansiedade relacionada com a presença do parasita. Por que não, né? A gente estuda tanto a questão dos neurotransmissores modularem, mas daí agora eu vou falar um pouquinho também que os parasitas mexem muito, modificam muito a taxa de neurotransmissores. Então, isso dá-se essa incentivada, digamos assim, nesses transtornos psiquiátricos. Então, nesse seu capítulo do livro, você colocou assim: as doenças parasitárias são um problema de saúde global e uma das causas mais importantes de morbidade em crianças e adultos imunocomprometidos. Entre tais doenças temos a toxoplasmose. Então, professora, essa doença é causada por qual parasita? Como é que é o nome do parasita? Que parasita é esse? O que tu pode falar sobre esse parasita, assim como um protozoário, enfim? Tá. Então, dentro da parasitologia, a gente tem classificações, né? Protozoários, eumintos, ecto e endoparasitas. E se tratando a respeito do Toxoplasma gondii, que foi o parasita que eu escrevi o capítulo, e é o parasita que eu tenho mais especialidade para falar. O Toxoplasma gondii, ele é um parasita protozoário, pertence ao filo Apicomplexa, foi descoberto por Levine, e ele tem a estrutura como se fosse um arco, como se fosse uma meia-lua, digamos assim. Ele se apresenta sobre 3 formas parasitárias, então sobre cistos, bradizoítos e tactozoítos. E essas 3 formas elas vão se modificando, então, ao longo do processo de infecção. Então, normalmente a gente se infecta com os cistos, depois dentro do nosso corpo, o ocisto ele se transforma no bradizoíto, e dentro deste bradizoíto existem os taquizoítos. Então, eles vão alternando as formas morfológicas. O toxoplasma está entre todos os protozoários
uma parasitose de grande importância clínica, e aí a gente vai falar bastante sobre isso ao longo aqui do podcast, especialmente em pacientes imunocomprometidos, né? Então, em crianças, em gestantes, em pacientes que fazem quimioterapia, esses são os pacientes soropositivos também. Então, esses são os pacientes mais afetados. Hoje em dia, 80% da população mundial é soropositiva para toxoplasma, ou seja, a maioria das pessoas, inclusive nós aqui conversando, se fôssemos fazer um teste sorológico para o toxoplasma, com certeza a gente teria anticorpos. Então, em 80% da população, ele acaba sendo assintomático. A gente não tem grandes sintomas e relevância clínica. Mas o grande problema vai se dar, sim, nesses pacientes que são imunocomprometidos, porque a doença vai se tornar uma doença inflamatória e crônica, onde o parasita persiste no corpo, no organismo, para o resto da vida. Certo, e eu como acadêmico de medicina, ainda do primeiro ano, terminando agora o primeiro ano, eu vi em embriologia que, né, a gestante ela pode conseguir a toxoplasmose através do contato com o gato e tudo mais. Tem mais alguns vetores? Ou é só o gato que é o vilão? O gato realmente é o vilão disso tudo? O que você pode falar para mim sobre isso? Muito boa essa tua pergunta, porque é a pergunta da maioria da população, né? Até engraçado, vou contar uma história para vocês aqui, que quando eu comecei a estudar a questão da toxoplasmose, lá em 2015, eu estava bem despretensiosa. E no ano de 2019, aqui na nossa cidade de Santa Maria, não sei se vocês acompanharam as notícias, a gente teve um dos maiores surtos de toxoplasmose mundiais, né? Foram mais de 800 casos, com 23 ou 27 gestantes, alguns óbitos fetais. E na época virou aquele comentário entre a população se os felinos, se os gatos seriam os vilãs da história ou não. A gente pode adquirir, então, a toxoplasmose por diversas formas, tá? Uma das formas mais comuns que a gente tem é a ingestão de água e alimentos contaminados com oocistos, tá? Então, o que acontece? A gestante, por ser imunodeprimida, ela fica mais suscetível à infecção. Então, é por isso que os ginecologistas já recomendam as gestantes tomar um cuidado com a lavagem de frutas, verduras, filtragem de água durante a gestação. É claro que não é só toxoplasmose, existem outras parasitoses, outras doenças que também podem ser adquiridas por esse consumo de água e alimentos contaminados. Então, essa seria a primeira forma de infecção. Bom, existe uma infecção que é através das fezes dos gatos, dos felinos de modo geral. Então não entram aí só os gatos, entram os leões, leões do mato, gato do mato, né? E seria a manipulação das fezes contendo oocistos. Então, assim, os gatos pobrezinhos, eles acabam sendo os hospedeiros intermediários desse ciclo. Nós, seres humanos, somos os hospedeiros definitivos. Então, o parasita, como o próprio nome já diz, ele precisa estar dentro de algum outro organismo parasitando, né, para poder sobreviver. Se ele ficar no ambiente, ele vai morrer. Então, a tendência é que ele procure, né, ou que, enfim, um outro hospedeiro para completar seu ciclo biológico. Então, os felinos, de modo geral, eles não são os vilãs dessa história, coitados. Eles são parte de um ciclo biológico, né? Então, eles não passam a doença da toxoplasmose diretamente para nós. Isso pode acontecer de forma acidental ao pessoa durante a manipulação das fezes. Então, vai limpar, por exemplo, a caixinha lá de resíduos do gato e não lavou a mão corretamente, leva a mão da boca, ou manipula o alimento, prepara um alimento. Dessa forma, ele pode estar, então, indiretamente se contaminando, certo? E a gente tem uma terceira forma de transmissão, que é a transmissão transplacentária, então, a transmissão da mãe para o recém-nascido, para o feto. Então, as grávidas, elas também são suscetíveis a essa infecção. Quando essa infecção ela acontece até o terceiro trimestre de gestação, ela é mais grave, certo? Do que no último trimestre de gestação.
Por quê? Porque durante esse primeiro trimestre, o parasita ele consegue facilmente ultrapassar a barreira transplacentária e vai causar, assim, graves danos ao feto. Então, vai provocar aborto. Então, diversos casos de aborto a gente já tem comprovadamente que o toxoplasma causa. Vai causar microcefalia, então uma redução da calota craniana, né, da formação cerebral. Depois, vários sintomas relacionados à visão, à audição, então perda auditiva, perda visual, porque ele consegue também se instalar na região ali da retina. E esse parasita, ele persiste, certo? Então, vai provocando ali alterações comportamentais, distúrbios psicomotores, queda na taxa de produção, na taxa de aprendizado também, então uma redução do déficit cognitivo, uma redução da taxa de QI. Tudo isso acontece por essa transmissão materno-fetal. Então, o que se os médicos sempre, quando a gestante ela tende a engravidar, ela está tentando engravidar, já pedem a sorologia, né? Fazem um teste sorológico para ver se essa gestante ela já tem anticorpos. Se ela já tem anticorpos, significa que ela já teve contato prévio com toxoplasma, e aí ela não vai transmitir a doença caso ela pegar durante a gestação para o feto ou para o embrião. Então, ela tem uma proteção maior. Essas seriam, então, as três formas, né? A forma do consumo de alimentos, transmissão transplacentária e acidental através da manipulação aí das fezes e resíduos dos felinos. Bom, essa fala foi muito esclarecedora, né? Espero que o pessoal tenha percebido que o gato ele não é o vilão da Não é o história. vilão da história. E aí, durante a pandemia que a gente teve na nossa cidade, teve um aumento do abandono dos felinos, porque as pessoas achavam que os gatos eram os vilões e começaram a abandonar muito. Então a gente tem que ver, tem que tomar cuidado mesmo com água e alimentos contaminados, né? Nós não chegamos ainda aqui na nossa cidade a uma conclusão sobre qual foi a forma de transmissão, mas comprovadamente ficou que estava sendo transmitida através da água, então foi encontrado os cistos do parasita na água, mas os órgãos de saúde não fecharam, enfim, essa conclusiva, né? Não trazem para nós o real motivo dessa grande epidemia que surgiu na nossa cidade aqui. Tá certo. Na maioria das doenças, a gente sempre fala dos fatores de riscos, enfim, para as doenças. Nesse caso, eu vou perguntar, além da gestante, quais são os outros grupos de risco e por que eles são um grupo de risco para ter contato com o Toxoplasma gondii, né? E desenvolver a toxoplasmose. Bom, então os grupos de risco são pacientes imunodeprimidos, tá? O que inclui esses pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos? Pacientes que já têm uma maior debilidade do sistema imunológico. Então, inclui pacientes com câncer, pacientes que estão fazendo tratamento com quimioterapia, pacientes que têm determinadas doenças autoimunes, pacientes que fazem uso de corticoterapia, gestantes, crianças menores de 6 meses de idade, porque ainda não produziram seus próprios anticorpos, idosos, pacientes soropositivos com HIV, com sífilis, com hepatite. Isso tudo está relacionado a esse déficit do sistema imunológico, tá? Então, nesses pacientes, a resposta imune ela já é precária. Uma vez em contato com o toxoplasma, o corpo entende que este é um parasita e é algo estranho, né? E não tem força, digamos assim, para fazer uma resposta imune, para estimular uma resposta imune. Então, a resposta imune ela acontece, mas à medida que ela acontece, o parasita também ele é mais esperto, digamos assim, e ele consegue se proliferar e se propagar e ter tropismo por outros tecidos, também de forma acelerada. Então, o que se instaura ali é uma verdadeira batalha imunológica entre o parasita e o sistema imunológico. Vence aquele que conseguir ganhar essa batalha imunológica, digamos assim. Então eu já vou encaixar aqui a pergunta.
você escreveu no livro, a primeira característica que diferencia o Toxoplasma gondii dos demais protozoários é a capacidade de infectar qualquer tipo de célula nucleada. Como essa habilidade influencia a capacidade de infecção e disseminação do Toxoplasma? Uhum. Então, o toxoplasma ele tem essa grande habilidade que diferencia ele dos demais protozoários e parasitas de conseguir infectar qualquer célula nuclear. Então, com exceção das nossas hemácias, dos nossos eritrócitos que não possuem núcleo, as demais células são passíveis de infecção. Então, a gente pode falar de célula cardíaca, de célula epitelial, de célula muscular, de neurônios, de astrócitos, qualquer célula que tiver um núcleo vai ser propícia para a infecção desse parasita. E dentre todos esses órgãos e sistemas do nosso corpo, ele tem predileção por determinados órgãos e sistemas. Então, o toxoplasma ele tem muita preferência, muito tropismo, que a gente fala, por células musculares. Então, uma vez nas células musculares, ele se incista e forma como se fosse um ovinho, né, encapado, cístico, e permanece aí, causando lesões musculares, intenso processo inflamatório. Ele também tem alta preferência por células do sistema nervoso central, por astrócitos e células microgliais. Então, tanto por células microgliais, que são células que respondem imunologicamente, que nos protegem nosso sistema nervoso central, como neurônios. Então, eles infectam tanto neurônios maduros quanto neurônios imaturos. O tropismo, essa preferência também para o sistema nervoso central é porque é um sistema grandemente vascularizado, nutrido, oxigenado, né? Então, tem todos os fatores de crescimento e nutricionais essenciais para o parasita poder se proliferar. Esses, mais ou menos, são os sítios de infecção e o porquê que ele tem essa habilidade e a capacidade de infectar qualquer tipo de célula. É importante colocar que não são só seres humanos também infectados, né? Todos os mamíferos podem ser infectados por toxoplasma. Então, desde cães, gatos, bovinos, suínos podem ter a toxoplasmose também. Ok. E como a próxima pergunta seria: e como fica a interação parasita com a resposta imune do hospedeiro? Então, essa resposta imune, ela é diferente das demais, né? Quando a gente pensa em um vírus e uma bactéria, a gente sempre pensa o sistema imune atacando o vírus ou a bactéria, tentando combater. No caso da resposta imune contra o parasita, contra o tóxico em específico, ele escapa, ele tem uma evasão do sistema imunológico. Então, ele se protege na forma cística, ele cria essa barreira, ele cria essa cápsula que torna ele mais resistente a ser detectado. Então, as nossas células do sistema imune, como os macrófagos, que fazem a fagocitose, que englobam, por exemplo, o parasita, não reconhecem esse parasita porque ele está na forma encistada. E muitas vezes a membrana deste parasita é constituída por proteínas e fosfolipídios intrínsecos das nossas membranas, das nossas proteínas. Então, o sistema imunológico, quando chega ali ao parasita, ele entende, nossa, eu já conheço essa membrana, já conheço essas proteínas, e não consegue fagocitar. Também pelo fato de que o parasita ele tem um tamanho grande, e devido a esse tamanho, os macrófagos não conseguiriam englobar como um todo. Então, a gente tem também muito resposta imune linfocitária, com liberação de citocinas, liberação de óxido nítrico. Então, vão ser essas citocinas e o óxido nítrico, na verdade, que vão responder imunologicamente, que vão fazer a apoptose, a liberação das substâncias tóxicas a fim de destruir e eliminar essa forma encistada do parasita. Então, a resposta imune ela é muito diferente. É uma resposta que ele está sempre escapando do sistema imunológico, né? Ele está sempre evadindo, ele está sempre fugindo do nosso sistema imunológico para também se manter vivo. Muito interessante. E acho que já feita a maioria da introdução da toxoplasmose, né? Acho que a gente já pode entrar na parte mais do sistema purinérgico. E eu queria perguntar aí, neste caso, como a ATP modula as respostas imune inflamatória contra o Toxoplasma gondii? Uhum. Então, dentro da sinalização purinérgica, a gente tem o ATP, que é a adenosina trifosfato, né? E essa molécula, até antigamente, a gente conhecia ela como uma moeda energética, né? Uma moeda de troca de energia.
Entretanto, a sinalização purinérgica estudada, né, toda ela, todo o papel da via purinérgica, traz novas considerações acerca dessa molécula que é o ATP, demonstrando que o ATP ele age como um importante pró-inflamatório. Então, quando uma célula, por exemplo, é infectada por toxoplasma, vamos falar um pouquinho ali de célula neural, um neurônio infectado pelo toxoplasma, esse neurônio, ele libera no meio extracelular, fora da célula, então, o ATP. Este ATP no meio extracelular, ele funciona como uma substância de alarme, como uma alarmina, sinalizando que nesse neurônio há um dano, há uma infecção, né? Há algo estranho ali. Então, esse ATP fora da célula, ele faz quimioatração, ele atrai mais células para o local. Então, a gente tem uma atração de linfócitos, uma atração de macrófagos lá para o sistema nervoso central, a fim de tentar combater este parasita. Entretanto, o ATP fora da célula vai promover um processo inflamatório intenso, né? E a gente não pode ter uma inflamação intensa. Se a gente for pensar ali no contexto do câncer, muitas pessoas elas não vão a óbito em razão da célula tumoral em si, mas sim da resposta inflamatória. E isso acontece na toxoplasmose também. O paciente tem uma resposta inflamatória exacerbada, exagerada. A gente está vendo isso no contexto do coronavírus também, da doença Covid. Né? As pessoas elas vão a óbito em função dessa cascata de citocinas, dessa chuva de citocinas de processo inflamatório que acontece. E o toxoplasmose é mais ou menos nesse sentido também. Então, o ATP, quando liberado, ele faz quimioatração, atrai células para o local da infecção, estimula essas células a produzir mediadores inflamatórios, então, citocinas pró-inflamatórias, e a gente tem um grande processo inflamatório. Isso é bom, porque a gente precisa ter inflamação, a gente precisa ter a célula. Só que a gente não pode ter excesso de ATP. Então, esse ATP, ele vai ser rapidamente hidrolisado por enzimas que estão no espaço extracelular, que estão na membrana, né? Que são chamadas de ectonucleotidases. E aí a gente tem a CD37, a gente tem a CD39, que são ectonucleotidases. E esse ATP vai sendo reconvertido a ADP, AMP, até a molécula de adenosina. Então, ocorre essa cascata de reações mediada por enzimas que vão hidrolisando, que não vão deixando esse ATP ficar ali no espaço extracelular e deixar chegar nesse grande processo inflamatório. Certo. Depois a gente fala sobre a adenosina, mas primeiro eu quero botar como o receptor P2X7 interfere diretamente na morte do toxoplasma. Vamos seguir a ordem aqui do capítulo. Mas é exatamente por isso. Então, esse ATP, ele vai ser ou degradado, hidrolisado por essas ectonucleotidases, tá? Ou também ele pode interagir com receptores purinérgicos associados à membrana das células. E aí existem receptores do tipo P2 e P2Y, né? Então, os P2X7 são os principais receptores envolvidos na resposta imune contra o toxoplasma gondii. Então, uma vez no meio extracelular, o ATP se liga ao receptor P2X7 e a ativação no receptor P2X7 desencadeia dentro da célula uma sequência de cascatas e eventos inflamatórios. Então, vai ser a ligação do ATP no P2X7, por exemplo, que vai promover a ativação do inflassoma e a síntese de citocinas. Vai ser a ligação do ATP ao receptor P2X7 que vai culminar na apoptose celular, nos mecanismos de ativação de caspases do tipo 1 que levam a célula a sofrer uma morte celular programada. Então, nós temos uma ligação intrínseca do ATP ao receptor P2X7, culminando aí em várias ativações de várias cascatas inflamatórias que vão proteger, então, a infecção contra o parasita, que vão levar ao mecanismo de morte desse parasita. E, é claro, a ligação do ATP ao P2X7 também vai liberar óxido nítrico, outras substâncias reativas que vão levar também à morte e à destruição dessa forma incitada do parasita.
Vamos falar um pouquinho agora da adenosina? Pode ser, mas antes eu queria até deixar a fala aqui, né, para quem chegou no podcast através só pelo tema da toxoplasmose e está entrando agora ouvindo a gente falar do sistema purinérgico, essa fala foi boa para vocês entenderem que, como assim, né, o ATP fora da célula, extracelular, né? Até então a gente conhece na bioquímica, em todas as disciplinas, biologia molecular, como intracelular. Mas deu para já, a fala da professora deu para notar que existe o ATP fora da célula, existe um receptor desse ATP, existe uma ectonucleotidase que quebra, hidrolisa ele, depois vai quebrando ele em pedaços menores, né? Que agora a gente vai falar da adenosina, mas só para entender, esse é o sistema purinérgico. Essa é a sinalização purinérgica, tá? Uma sinalização bem complexa, moderna. Nós temos aí menos de 50 anos que o professor Geoff Burnstock descobriu a sinalização purinérgica. E o ATP, ele vai ser liberado, tá? Quando a célula sofre um dano, sofre um estímulo, sofre uma infecção, a célula libera, então, por canais de panexina e canais de conexina, o ATP para o meio extracelular. E ali ele não pode ficar, então ele vai ser rapidamente ou hidrolisado pelas enzimas ou se liga a esses receptores, que aí existem receptores do tipo P2, Y e P2X. Sendo que, falando no contexto da toxoplasmose, o receptor P2X7 é o que é mais envolvido. Certo. E a adenosina, nessa história toda, como ela limita a imunopatologia da infecção por Toxoplasma gondii? O que pode falar sobre a adenosina para a gente? Tá, então quando as células liberam, na verdade, o ATP, que é a adenosina trifosfato, ele vai sendo degradado por essas enzimas até chegar na molécula que é a adenosina. Tá? E a adenosina tem um efeito antagônico ao ATP. Então o ATP ele é pró-inflamatório, enquanto a adenosina é anti-inflamatória. Então a adenosina ela suprime um pouco essa resposta inflamatória. Então, o que a gente observou? Que durante um contexto de toxoplasmose, as células vão sofrendo necrose e apoptose, vão morrendo, vão liberando excesso de ATP. Esse ATP vai se ligando em receptores P2X7 e também vai sendo reconvertido até adenosina. Então, a gente tem alta produção de ATP e alta produção de adenosina durante o mecanismo de infecção por toxoplasma. Essa adenosina, ela também não pode ficar ali no espaço extracelular. Então, ela vai ser degradada pela outra enzima que se chama adenosina desaminase, né? A adenosina desaminase remove o grupamento amina da adenosina e converte em inosina. E aí, essa cascata purinérgica, se a gente for estudar, ela continua, mas vamos parar hoje por aqui na adenosina. Essa adenosina, então, ela se liga nos receptores do tipo A, né? E a gente tem receptores A1, A2A, A13, enfim. O que a gente observou? Que o mecanismo pelo qual a adenosina limita um pouco esse excesso de inflamação ocorre através de receptores do tipo A2A. O que esses receptores fazem? Eles impedem a conversão, então, dos bradizoitos em cistos, né? Porque a gente se contamina através da ingestão de ocisto e esse ocisto ele vira um bradizoito e depois ele se incista, vira um ovinho no qual o sistema imune não consegue chegar, não consegue alcançar. Então, a ligação da adenosina ao receptor A2A impede essa conversão. A gente não tem a conversão do bradizoito no cisto, fazendo com que o sistema imune consiga chegar de forma mais fácil. E aí a gente pode já pensar assim em terapias e em terapias futuras, todos os alvos terapêuticos que estimulem o ATP ou que estimulem o receptor P2X7 e que suprimam a adenosina, ou que suprimam os receptores para adenosina, seriam medicamentos e alvos terapêuticos bem favoráveis aí para o tratamento da toxoplasmose. Tentei dar uma sintetizada assim no que acontece no contexto. Mas é isso mesmo que a gente quer aqui no podcast. Até porque a intenção da gente levar esse conhecimento para a comunidade, às vezes é uma comunidade que não é acadêmica ainda, ou às vezes é uma comunidade que está iniciando e quer saber como é que é esse sistema purinérgico, enfim.
E eu deixo aberto agora para as considerações finais, se tiver alguma coisa que eu não perguntei, quiser falar. Enfim, essa é a amarração. Eu só queria, então, colocar um pouquinho, falar sobre a questão do resveratrol, que é um alvo nosso de estudos, tá? O resveratrol, ele se demonstrou ser um potente e promissor para o tratamento da toxoplasmose. Hoje a gente não tem nenhum medicamento capaz de eliminar essa forma encistada, é impossível. E o resveratrol, ele vem mostrando essa capacidade de diminuir o número de cistos teciduais. O resveratrol também ele é um importante anti-inflamatório, imunomodulador. Então, devido a essas propriedades biológicas, a gente consegue também trabalhar ele no contexto da toxoplasmose. E olha só, o mais interessante de tudo é que o resveratrol a gente pode encontrar na casca da uva, nos chocolates, né, nas frutas vermelhas, como o cranberry, por exemplo. E a gente pode estar utilizando, inserindo esse composto natural na nossa dieta para também potencializar o efeito do tratamento, que é a sulfadiazina. A gente estudou o efeito isolado do resveratrol e associado à sulfa. Então, quais seriam os benefícios de utilizar um medicamento que já é comercialmente disponível, que se usa para o tratamento, e associar ao resveratrol? E a gente teve efeitos aí bem interessantes, tem diversos artigos publicados, para quem depois quiser, procura lá pelo meu nome, resveratrol, Natiele, vai achar bastante coisa bem interessante. E tudo que se estudar acerca de alvo terapêutico para toxoplasmose, eu acho sempre bem-vindo. A gente tem esse novo sistema que é a sinalização purinérgica e como uma via promissora. E mais ou menos era isso que eu queria deixar. Gostaria de agradecer a você, Gisele, agradecer também à Universidade Federal da Fronteira Sul pelo convite em participar desse podcast. E fico aí disponível para o pessoal, pode me procurar nas redes sociais, podem entrar em contato comigo para a gente se comunicar mais acerca dessa doença. Tá certo. E só para fazer mais uma fala, o resveratrol a gente consegue ver o benefício deles em algumas outras doenças, né? Então, se não tiver toxoplasmose, se quiser colocar na dieta cerejas, uvas e a gente já está, cientistas já estão descobrindo os efeitos desses fenóis e polifenóis que a gente consome nas cerejas e uvas. Então não só para toxoplasmose, mas, enfim, colocar as cerejas, uvas na dieta já está contribuindo para um benefício como da saúde como um todo, né? Isso mesmo, com certeza. Então tá, eu conversei com a professora doutora Natiele Bianchini Bottari, atual professora na faculdade Unifra, na Universidade Franciscana. Então, em nome do nosso projeto de extensão, em nome da professora doutora Margarete do Bagatini, eu queria agradecer demais, e em nome de todos os meus colegas que fazem parte desse projeto de extensão. Eu que agradecer também a professora Margarete pela lembrança, a todos vocês, muito obrigada pelo convite, fico à disposição para o que precisarem. Tá certo, muito obrigado. Obrigada.